Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de hóquei patins e o meu convidado é o treinador da seleção portuguesa, Renato Garrido. Tem no seu currículo uma Taça de Portugal de Serviço da União Desportiva Oliveirense, uma Taça das Nações e um Mundial como selecionador português. Renato, é um gosto enorme tê-lo cá. Pela referência primeiro que é no hóquei patins e pelos títulos que deu e que espero que ainda volte a dar a todos nós. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite, é um prazer muito grande também poder estar aqui, falar um pouco da minha experiência e falar um bocadinho essencialmente do hóquei patins, que é uma modalidade que me apaixonou desde criança. E é importante, e um dos objetivos precisamente deste programa, Renato, é falarmos, sairmos um bocadinho do mundo de futebol, que é aquilo que é mais fácil de vender, não é? E falarmos um bocadinho dessas modalidades e como há bocado falávamos em off, uma modalidade que me tem também apaixonado e que eu tenho gostado muito de assistir. Renato, vamos começar pelo início. Como é que surge o hóquei em patins na sua vida? Foi um bocadinho por viver perto do Académico do Porto, o Académico Futebol Clube, onde inicia lá a prática da patinagem. Na altura era patinagem, andávamos às voltas. Alguns tomos, não é? Bastantes, arranhadelas. O meu avô praticou hóquei campo até aos 52 anos, era sócio. Os meus pais começaram a levar ao académico e eu desde cedo quis começar a experimentar os patins e foi assim, com 6 anos comecei a patinar no Académico do Porto e fiz lá a minha carreira quase sempre como jogador e iniciei também lá como treinador. Muito bem. E chegou a praticar mais algum desporto ou só mesmo ficou-se pelo hóquei patins, não houve mais experiência? Não, eu tive sempre uma paixão muito grande pelo futebol. O meu pai nunca me deixou jogar federado, mas eu ia às vezes aos treinos de captação ao Porto, ainda me lembro na Constituição, aos Salgueiros, que morava perto de Salgueiros. Na faculdade, os meus colegas na altura achavam que eu tinha jeito, então a malta era quase toda de futebol, eu também jogava. Joguei basquete no Académico, mas desisti rápido e pratiquei ginástica também, ainda no Académico. Essencialmente estes desportos. Agora joguei também ténis por diversão, gostei sempre de praticar qualquer tipo de desporto. Um momento de desporto, não é? Sim, mas federado sempre hóquei patins. Muito bem. Um dos objetivos do programa é dinamizar e falar um bocadinho das atividades desportivas daqui da região. E o Renato, como selecionador nacional, atento a tudo, como é que vê o hóquei em patins nesta região? Acho que temos condições para evoluir, sente que é isso? Eu, antes de responder essa pergunta, tenho um orgulho grande do ICHE me ter proporcionado Pois, que era uma pergunta que ia ter a seguir. o início da disciplina de hóquei patins Aqui na região, na instituição e abrangente para a região, essencialmente, e para quem tenha o gosto pela modalidade. E eu também, como selecionador nacional, vejo esta região num crescendo, onde já há várias competições nacionais e internacionais de hóquei patins, patinagem artística, aconteceram aqui em Paredes e mesmo em Penafiel, o que é bom para o hóquei para estar cada vez mais distribuído pelo país e não estar só centralizado nas grandes cidades. E acho que esta região é uma região que sente paixão pelo hóquei. Cada vez se vêem os clubes a evoluir. O caso do Paredes, o próprio Penafiel e aqui ao lado o Valongo. A Juventude Passense, hoje em dia, no dia que estamos a falar, é um candidato a subir à primeira divisão, portanto são aqui, e o próprio Sobreira também, são equipas que investem bastante no hóquei, têm bastantes crianças a praticar o hóquei, longe, entre aspas, dos grandes centros, não é? E é importante o hóquei se distribuir pelo país todo. Quanto mais regiões no país possam praticar hóquei, melhor para nós. Eu tinha aqui uma pergunta que eu costumo fazer e foi uma área que trabalhei durante alguns anos e geralmente a resposta vai sempre ao mesmo encontro. Desporto escolar, AECs, acha que é importante percebermos logo no início aquele menino tem jeito para esta modalidade, tem para esta, tem para aquilo. Como é que vê isto? Eu acho isso fundamental. Agora, o hóquei, pela especificidade que tem, é mais complicado. Ainda se torna mais fundamental nessas idades. Começamos a captar realmente as crianças para a prática do hóquei patins ou da própria patinagem. Hoje em dia, o hóquei feminino também em Portugal, e fazer uma referência a isso, está em crescendo. Foram medalhas de bronze no Mundial, onde um trabalho feito pelo Ader Nunes, que também é desta região, é de Marca, Canaveses, Vila Boa,
Tem vindo a fazer um Uma trabalho Inglaterra com muita tradição no hóquei. não é? E penso que é de lá, da Vila Boa, que é minha amiga, é a Raquel Pinto. Sim, que é a Raquel também, que foi ex-jogadora, É. ex-internacional portuguesa também. Portanto, quando o hóquei consegue alcançar essencialmente estas crianças nas AEX, e tem que ser mesmo Na nos base. jardins de infância, no primeiro ciclo, aí consegue-se captar e trazer para a modalidade atletas. Eu vejo isso como primordial para, não só para o hóquei, mas fundamentalmente para o hóquei, pela especificidade, como eu já referi, da modalidade, onde os skills de motores têm que ser adquiridos em tenra idade. E falou, e era uma pergunta que eu tinha aqui, sendo professor nesta região, na região, é importante descentralizar, neste caso, tirar das grandes cidades e haver um instituto, por exemplo, numa região como estas, porque cá já passou, neste caso, o ex-presidente, o Dr. Rui Brito, e ele falava na importância e no número de professores, neste caso de Educação Física, ligados ao desporto, ver que é importante e nota que é importante termos um instituto aqui. Eu acho que ligados ao desporto, mas também muita gente e muitos futuros possíveis treinadores que querem ser treinadores de hóquei e sei que em Lisboa há realmente também a disciplina de hóquei patins, mas tirando Coimbra e nós aqui no Norte, Sim. poucas instituições têm dado essa possibilidade ao hóquei de poder ser praticado. Aqui realmente há condições fantásticas, nós treinamos... E arranjar treinadores, que é sempre uma grande dificuldade para as modalidades ditas. Exatamente, e há muita gente que às vezes não só como treinador, mas está ligado à modalidade como preparadores físicos, como fisiologistas hoje em dia, que é importante falar. E eu vi realmente dos alunos que tive pela primeira experiência, que o ano passado foi o primeiro ano que tivemos a disciplina de hóquei patins, o empenho, o querer conhecer a modalidade. Ficou bichinho, não é? Acho que sim. Eles, com certeza, na brincadeira queriam jogar alguns, com certeza que os jogadores não vão ser, mas não sei se um dia como futuros pais, tios, familiares consigam depois também transmitir ali o prazer que é de praticar o hóquei patins. Começando, agora falando mais a nível nacional e começando pela formação, como é que vê a formação no nosso país? Recomenda-se? Recomenda-se, vejo com alguma preocupação. Hoje em dia, trazer as crianças para o desporto, não só o hóquei patins, com tantas distrações, com tanta coisa para fazer que não havia antigamente, começa a ser... Os computadores, os tablets, os telemóveis, Começa uma vida essas coisas. sedentária logo desde tenra idade e acho que o desporto é não só o hóquei, acho que é abrangente a todos. Hoje sentimos alguma dificuldade em captar realmente os jovens para a prática das nossas modalidades. Por isso tem que ser incentivados. Hoje em dia também as coisas evoluem, já não é como antigamente. Mas realmente, ainda há bocado falamos, esse trabalho de base e mostrar aos pais também e mostrar aos filhos que há modalidades, que não tem que ser jogadores de hóquei, não tem que ser jogadores de futebol, há mais modalidades, futsal, por exemplo, e eles perceberem logo do início da formação escolar, também que seja o início da formação desportiva, para mais tarde no futuro termos atletas. E vemos uma coisa, nós só recentemente é que fomos campeões um título europeu de futebol, mas no hóquei patins nós já somos campeões do mundo É e uma acabamos história, depois sim. uma longa história, não é? E o futebol acaba por vender um bocadinho mais. O próprio futsal também, Agora sim, agora o com o Brás, futsal. tem feito um trabalho também fabuloso. E o próprio Paulo Pereira, que apesar No handball, de ter feito um grande trabalho, ainda não conseguiu títulos, mas temos que reconhecer que mas ajuda ao crescimento da própria. com as condições que eu costumo dizer que temos em Portugal, realmente temos tido grandes êxitos, sem dúvida, em relação a países que têm muito mais condições, e eu continuo a dizer, e já falei várias vezes sobre isso, acho que a política desportiva em Portugal é que não é correta. E quando assim é um problema, porque sabemos que há outros países onde os jogadores de alta competição, os atletas de alto rendimento, seja o que for, têm outro acompanhamento, têm outra capacidade de poder fazer exames. Aqui às vezes dificulta-se, não consigo entender bem. E a política desportiva é precisamente para a educação física em Portugal, onde cada vez, e nós sabemos, quem está ligado à área, cada vez são mais reduzidas as horas da prática desportiva, tudo isso... E depois os meninos vai chegam levar- às notas, é o desporto que paga. Exatamente, sim. Que isso é um bocadinho também a mentalidade. Não é? E depois fala-se de um tema abrangente que é o sedentarismo em Portugal, que seria motivo aqui de outra De conversa. outra conversa. E isto já estamos a falar em termos de saúde, que a prática de desporto nós sabemos que é fundamental em qualquer uma das idades.
Mas falando ainda da formação, mas sendo que os nossos clubes já trabalham bem e têm condições para podermos evoluir ainda mais a nível de hóquei patins de formação? Sim, eu acho que a nível de condições, sem dúvida, que hoje em dia em Portugal, a nível de pavilhões, falo do hóquei patins, cada vez temos mais e melhores condições para a prática da modalidade. A nível de estádios, também a nível de futebol, aquilo que se vai vendo também, condições de centros de treino, centros de estágio. Agora, o que eu acho é que, no meu tempo, quando nós começámos a treinar, havia uma paixão muito grande pelo treino. Muitas vezes fala dos ordenados, e nós, na altura, Era o ti- amor à camisola. tínhamos paixão e depois, se calhar, tínhamos um ou dois empregos ou três, para alimentarmos aquela paixão que era sermos treinadores. Hoje eu acho que já não é bem assim. Acho que nós também tínhamos uma formação onde tínhamos que procurar o conhecimento e hoje em dia parece que o conhecimento já vem atrás e também não é bem assim porque a experiência diz-nos precisamente o Ao contrário. contrário. E acho que a nível daquilo também que é a captação de treinadores para todos os desportos está difícil. Também acho que é importante também criar melhores condições para esses treinadores jovens e muitas Que há vezes. sempre, e desculpe interromper, há sempre uma grande dificuldade. Todas as pessoas que passam aqui modalidades dizem que é sempre complicado conseguirem arranjar treinadores para, neste caso, para a formação. Para os séniores, que é mais fácil, para a formação. Isto tem a ver com a tal política desportiva que nós Também temos, a acho que nossa sim, também com mentalidade. os apoios, essencialmente com Sobretudo apoios, isso, não é? porque eu também compreendo que há jovens que querem iniciar a carreira de treinadores e a estudar, muitas vezes a trabalhar, quase que têm que pagar para treinar. E eu acho que quem tem que estar na formação tem que ter qualidade, quer pessoal, quer de conhecimento e metodologias de treino, mas também tem que ter, se calhar, um maior apoio e tem que ser vistos também como alguém muito importante, porque eles são a base daquilo que vai ser depois o futuro dos atletas. E se calhar não, com toda a certeza, o facto, por exemplo, de um instituto como o ICHE permitir que alunos, futuros profissionais de desporto, pratiquem e tenham experiência dessa modalidade que se calhar não poderiam ter, se calhar aí permite potenciar e arranjar alguns treinadores para, não é? Sem dúvida, e esse é o principal e o grande objetivo da instituição, do ICHE, é realmente poder ali potenciar também e saírem dali treinadores para várias modalidades, porque estão lá docentes de grande qualidade, onde o conhecimento adquirido no ICHE, penso eu, que está ao nível das grandes instituições, e conseguirmos ter a possibilidade de serem dali também futuros bons treinadores. Falou há bocado no hóquei feminino. Eu noto, por experiência aqui no programa, que já se fala de uma forma diferente, seja da modalidade que for, do desporto feminino. Nota que no hóquei ainda está esquecido ou já está num patamar que se possa considerar Acho que está, elevado? acho que está, não está esquecido, tem crescendo e tem realmente havido da parte do presidente Luís Cénica um esforço grande para haver uma igualdade. Claro que o hóquei feminino tem que continuar a trabalhar da forma como está a trabalhar porque está no bom caminho. Mas claro, o hóquei masculino tem para já ainda uma dimensão maior e diferente, mas ainda os resultados do último campeonato do mundo demonstram que o hóquei feminino está a aparecer. As atletas também têm feito um trabalho fantástico com as equipas técnicas da seleção. Isso, isso vê-se e realmente o hóquei feminino começa a aparecer e as pessoas começam a lhe dar a importância. Falando agora nos séniores masculinos, mesmo nas divisões, e já vamos abordar um bocadinho o campeonato dito, o melhor campeonato do mundo, não é? Mas vamos falar nas divisões secundárias, já se vê um hóquei de qualidade? Sim, por exemplo, a segunda divisão Norte e Sul são competições muito fortes, muito equilibradas, onde todos os anos se vê a dificuldade que os clubes que mais querem subir de divisão têm até conseguir atingir esse objetivo. Claro que o facto dos estrangeiros também que chegam a Portugal fazem que jogadores de valor e às vezes jovens estejam a jogar na segunda divisão, o que diretamente Muitas vezes vai até estão reforçando esses clubes. tapados nos clubes Sim, ditos grandes, não é? sim. Apesar de haver hoje em dia um limite de estrangeiros, mas faz com que, de qualquer maneira, alguns jovens que podiam estar na primeira divisão estão a reforçar equipas e a melhorar a qualidade do hóquei da segunda divisão. Segunda divisão.
Em relação à primeira divisão, à primeira liga, o que é que faz o nosso campeonato ser o melhor campeonato ou apelidado o melhor campeonato do mundo? A nível de investimento dos clubes, é notório que devemos ser o país neste momento ou nos últimos anos que mais tem investido, os clubes mais têm investido em jogadores de qualidade máxima, não é? Os grandes jogadores dos melhores países, França, Espanha, Argentina, Itália, Joga tudo cá. jogam todos cá. Praticamente todos, eu costumo dizer, jogam praticamente cá todos, menos alguns que estão no Barcelona, e não sei se todos os jogadores do Se Barcelona calhar a única equipa. jogariam em Portugal. Se calhar o Barcelona, e falando, se calhar aquela equipa consegue ombrear, Sim. mais pelo poder económico, não é? Exatamente, sim. Mas hoje em dia qualquer equipa portuguesa, e tem-se visto pelos campeonatos europeus, quer Liga dos Campeões, quer da Liga SIES, Portugal tem conquistado quase sempre nos últimos anos a Liga dos Campeões, ou está sempre nas finais, ou está sempre nos momentos de decisão. Isso quer dizer realmente que as equipas portuguesas também estão a trabalhar bem. E que o que é que faz com que o jogador português também a jogar num dos melhores campeonatos do mundo, os jogadores vão evoluindo naturalmente. E hoje a seleção é mais forte também derivado desse facto de haver uma competitividade muito grande em Portugal, onde se jogar um hockey de elevado nível. Qualquer equipa que jogue em casa ou fora tem sempre grande dificuldade, nunca há aquele fator casa decisivo como bem há uns anos. Hoje em dia É diferente. qualquer equipa grande tem dificuldades a jogar com uma equipa de baixa tabela. E já se nota, mesmo aquelas equipas, se calhar há uns anos havia aquelas equipas de referência, Porto, Benfica, Sporting, mas já começamos a assistir a outras equipas mais ditas pequenas a ombrear e a criar dificuldades. Sem dúvida. É fruto do bom trabalho. Eu acho que isso também é um reflexo que tem vindo a acontecer no futebol, que às vezes nas taças de Portugal sentimos aquelas surpresas, porque no hóquei já qualquer equipa que está na primeira divisão e mesmo na segunda, mas especialmente na primeira divisão, é um profissionalismo muito grande. E hoje trabalha-se qualquer clube da primeira divisão trabalha ao nível dos clubes de topo. Se calhar não tem as mesmas condições, mas tem condições que lhes permitam ombrear com esses clubes. Portanto, não é por condições, depois há qualidade naquilo que é o investimento de um Sendo plantel. que é mais a competência dos treinadores. Sim, muita a competência do treinador português. Hoje em dia o treinador português está ao nível dos melhores treinadores do mundo e equipara-se com qualquer treinador de qualquer país. Renato, o que é que ainda podemos melhorar para sermos ainda melhores? A nível, estamos a falar para já a nível de hóquei patins, clubes. Tem a ver essencialmente, se calhar, com mais. Vai-se trabalhando muito da parte dos clubes com a visibilidade da modalidade, a federação também. É irmos guardando aquele espaço que vamos tendo do futebol e as modalidades que nós às vezes falamos quando estamos reunidos. Acho que há espaço para todos. O futebol acho que é um mundo à parte e tem que haver esse respeito. Mas depois há espaço para todos e a visibilidade, claro que a qualidade hoje em dia dos campeonatos, a qualidade da seleção, que dá uma visibilidade também grande à modalidade, é importante para que a modalidade continue crescendo e que precisamente os jovens, quando começam a modalidade, tenham referências como nós tínhamos quando éramos mais novos. E isso é o mais Essas importante. referências, toda a gente quer ser o Cristiano Ronaldo, mas toda a gente também quer ser o Gonçalo Alves, o Rafa, o Girão, e por aí fora o Helder Nunes, o João Rodrigues, todos os jogadores da seleção portuguesa. E já começamos a ver isso nas crianças, que antigamente toda a gente queria ser o Cristiano Ronaldo e agora já começamos a ver que eles querem ser as referências de determinadas modalidades, se calhar fruto do bom trabalho e dos resultados que temos tido, não é? E ainda há bocado falava em off, mas é importante o Renato falar com o Jorge Brás, com o treinador da seleção de handball, de futebol. Isso é importante a partir desses conhecimentos, não é? Dessas experiências. É muita. Eu já tive várias conversas com eles, essencialmente com o Jorge Brás de Futsal, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Partilhamos inclusive material de trabalho. O Bruno Travassos, que é o preparador físico da seleção de futsal, conseguiu com o Ferraz, que foi um aluno do doutoramento, acompanhar-nos aqui em Paredes com GPS e com frequencímetros. Portanto, eles não têm qualquer problema na partilha, quer de metodologia, quer de ideias, apesar de sermos modalidades diferentes. Há coisas mas que se há podem muitas roubar de uma modalidade à outra, não é? comuns. Sei que o Paulo também já tem assistido a treinos do Brás e vice-versa.
Porque se não for naquilo que é a modalidade, se calhar às vezes o trabalho ou a diferença, ou até mesmo respeitando o passo à frente que eles possam estar em determinado nível, às vezes do audiovisual, da observação de jogos, aprende sempre muito. E esta partilha, nós damos-nos muito bem. Há uma partilha grande, uma abertura grande, para nós podermos ir ver os estágios uns dos outros. E lá está, e é essa partilha, é essa experiência que faz de todos nós no dia a dia melhores, não Eu é? ainda me lembro, quando estava no Oliveirense, com o Norberto Alves, está agora no Benfica, num treino que estivemos a falar sobre bloqueios, porque o basquete faz bloqueios. Jorge Jesus já utilizava muitos bloqueios, não é? Exatamente, e claro que os apoios são diferentes, mas às vezes há muita semelhança ali na forma como se fazia o bloqueio. E nós falávamos, porque o Norberto jogou hóquei quando era jovem, tinha uma paixão pela modalidade. E o basquete é um desporto realmente onde se pode, a nível tático, ir buscar muita coisa, tem uma riqueza tática enorme. Renato, falando de seleção agora, especificamente deste último Mundial, realizado na Argentina. O pavilhão mítico, não é? Viver uma experiência destas num pavilhão praticamente sempre lotado. Como é que é? Qual é a sensação? Nós no hóquei costumamos dizer sempre que É que geralmente isso acontece e não ir a... no futebol, não é? Sim, sim. Ali é a Bamboneira de San Juan. Falamos muitas vezes no hóquei de passarmos na modalidade e não queremos a San Juan, é quase como não ir à Meca, os muçulmanos não Não ir a Fátima, não ir a... Ou ir a pé e não ir ao santuário. É realmente um pavilhão mítico de pessoas que têm uma paixão e um conhecimento do hóquei incrível. As pessoas, os adeptos, os espectadores são conhecedores da modalidade. Estivemos lá a conversar e San Juan tem perto de acho que 25 clubes de hóquei patins para uma cidade que não é enorme, é muita coisa. Os miúdos vão de patins para a escola, vão de patins para os treinos, andam de patins cá fora, andavam de patins no pavilhão. Foi uma experiência que eu queria ver, percebi realmente e recuei uns anos grandes àquilo que era o treino em pistas de cimento, descobertas, e lá é o que ainda acontece. Só que uma alegria imensa, uma quantidade de miúdos a praticar hóquei que é inexplicável, uma paixão ali por aquilo, saem do treino e ainda continuam com o stick e com a bola cá fora. É diferente de muita coisa, mas comparo a uns anos atrás como éramos nós em Portugal, com alguma saudade. Quer dizer que nós, a nível de condições logísticas para a prática da modalidade, evoluímos Imenso. imenso. Na final, Argentina-Portugal. Não querendo entrar por aí, mas acha e sente, eu enquanto telespectador, senti que, se calhar com o barulho, com aquilo tudo que se sentiu ali, sente que a arbitragem influenciou num resultado que poderia ter sido outro. Eu já falei várias vezes e não escondo. Claro que foi evidente e passei muito rápido 5 Por ser no sítio que era? Sim, com certeza que sim. 5 minutos, 2 expulsões com vermelho que já não se vê no hóquei patins com as regras que hoje em dia são praticadas. Agora, o fundamental foi que acho que fizemos como seleção um grande campeonato com adversários extremamente difíceis. Acho que se calhar a nível de qualidade de jogo, se não tivemos iguais em Barcelona, tivemos se calhar um pouco melhor até. Mas na final quisemos sempre disputar o jogo, conseguimos encaixar irregularidades durante o jogo todo e sempre a lutar, nunca As picardias, não é? Nunca baixamos os braços, nunca reagimos, que também tinha sido pedido isso, e a responsabilidade minha, não tínhamos que reagir, não tínhamos era que ganhar o jogo, e essa foi a nossa vontade. Agora, realmente, foram-nos criadas, além de um ambiente que nós adversários é adverso, espetacular para quem está a jogar, que não interferiu em nada, e convivemos muito bem, as pessoas super educadas, super tranquilas, apaixonadas, mas houve realmente interferência ali em alguns momentos que não permitiram que nós fôssemos outra vez campeões do mundo. E fala-se muito do vídeo-árbitro. Não tirando qualquer mérito à Argentina, evidentemente. Sim, e que a maioria dos jogadores que jogam, penso que 90%, não é? da seleção argentina. Quase. Mas sente, e a opinião da pessoa, do treinador máximo do nosso país, o que fala-se muito a questão do vídeo-árbitro, sente cada vez mais o vídeo-árbitro é importante para determinadas modalidades, e o hóquei, neste caso específico.
já foi experimentado, agora tem sido experimentado, foi experimentado na Taça da Sim, Elite, que é uma sim. prova de início da época. Eu acho que a redução do erro, quanto mais possível, melhor para qualquer modalidade, não é? Não Mas a sei. interferência do jogo em si, acha que é capaz de interferir negativamente? Acho que negativamente não, acho que só pode. Isto depois depende das pessoas, não é? Mas eu vejo as coisas sempre de forma a podermos reduzir ao máximo o erro, ou seja o que for. E o vídeo-árbitro pode vir a ser uma ferramenta que pode vir a ajudar muito, porque já existe no hóquei gelo, que é uma modalidade ainda mais rápida do que a nossa. Por isso, as pessoas conseguindo ajustar aquilo que é o vídeo-árbitro para evitar interrupções constantes num jogo como é o do hóquei rápido e que não é agradável com grandes interrupções e que haja alguém fora que possa comunicar possíveis erros, acho que só vejo como melhoria. Muito bem. Porque assim, porque no futebol, nós, por exemplo, temos o juiz de linha, os juízes de linha, temos o árbitro principal, ainda temos ali depois Quarto aqueles árbitro, os quartos não sei o quê. árbitros, vídeo-árbitro. No hóquei estão ali duas pessoas, o hóquei cada vez está mais E rápido, rápido. cada vez está mais E intenso, uma bolinha, não é? uma bola pequena, porque também respeito um bocado o trabalho deles que é complicado, e aquilo que for uma ferramenta para os poder Que nos ajudar, permita. ótimo. Muito bem. Clubes, Futebol Clube Porto, Juventude de Viana, Oliveirense, sente que todos foram importantes para o crescimento como treinador, Sim. selecionador? Com certeza, foram todos em etapas diferentes, mas clubes que eu reconheço que me ajudaram a tornar treinador. E, A ver um bocadinho em cada um de nós. sim, totalmente diferentes, clubes com mentalidades também completamente diferentes, com estruturas totalmente diferentes, onde nós temos que nos adaptar também a isso e aí crescemos também como treinadores, mas que me ajudaram realmente a melhorar e a querer saber mais e a querer ser melhor. Título que mais gosto, mais gozo, mais gosto lhe deu ganhar? Sim, Todos, não é? Sim, mas ser campeão do mundo, Campeão do mundo é diferente, não é? é uma coisa inolvidável, é um momento arrepiante para nós e que vai ficar para sempre marcado na minha memória e que nunca mais vou esquecer. E o Renato Garrido começou com 6 anos a jogar algum dia, imaginou chegar a campeão do mundo? Claro que não, nunca tinha imaginado. Depois na minha carreira, pensava se talvez um dia podia acontecer, mas não no momento em que aconteceu. Não. E como é gerir um grupo quando se é campeão do mundo? Os próprios jogadores sentem, eu sou campeão do mundo. Como é que é? Gerir esses egos não individuais, mas o ego de ser campeão do mundo. Eles são jogadores que estão habituados a ganhar e que gostam de ganhar constantemente e que querem entrar na história e fazer história e não é complicado quando há vontade. Como eu costumo dizer, e são egos fáceis de contornar e de gerir. Era problemático se não houvesse vontade se não quisessem manter aquilo que era o nosso espírito de grupo coeso, que voltou a ser na Argentina, quase com o mesmo grupo, onde realmente eles são obreiros de tudo aquilo que conseguiram e temos muita pena não termos voltado a ser campeões do mundo, porque temos consciência de que tudo fizemos, tudo demos para poder voltar outra vez a sermos campeões do mundo. E vamos, se Deus quiser, outra vez, não é? Acreditamos que sim. Renato, o momento mais alto da sua carreira foi ser campeão do mundo. Sem dúvida. O que ainda falta conquistar como selecionador? Eu já conquistei Monterrey, que é a Taça das Nações, o Campeonato do Mundo. Gostava de continuar a ganhar títulos, mas gostava de ser campeão da Europa, que nunca o fui. Europeu. Mas gostava de continuar a ganhar títulos, porque é esse também o meu trabalho, é esse o objetivo da seleção que eu represento. É isso que me dá gosto, é ganhar também, desde muito jovem como treinador, me ensinaram a ganhar Foi incutido, não é? e a perceber que nem sempre se pode ganhar também. No futuro, voltar a treinar um clube? Sim, acredito que sim. Agora, houve uma altura que achei que tinha que fazer uma paragem e fiz. Agora já começo a sentir um bocadinho o bichinho e a vontade de Treinar todos os dias, não é? treinar todos os dias, sim, é uma coisa que me motiva, gostei sempre muito, tipo, sempre habituado da minha vida toda, apesar de gostar muito de estar na seleção, mas treinar o dia-a-dia, estar no dia-a-dia com os jogadores, no balneário, talvez aconteça, não sei. Primeiro ganhar o europeu. Sim, primeiro ganhar o europeu. Que isso é que é importante, Sim, mais sim. um título Exatamente, para nós. Sim. Renato, um conselho que queira deixar futuros treinadores,
futuros atletas, pessoas que estão a começar a gostar, que gostam da modalidade? Que conselho é que, Que é quando que podem? acharem que sabem tudo, pensem que estão realmente enganados, porque o conhecimento tem que ser adquirido dia a dia e procurar sempre amanhã saber mais do que hoje. Este é o melhor conselho que eu dou, foi sempre aquilo que eu quis, foi amanhã saber mais do que hoje. Amanhã tem que estar melhor em qualquer coisa, em qualquer aspecto e naquilo que é a vida de treinador. Amanhã eu tenho que ser mais do que hoje, porque é uma aprendizagem constante e no dia em que nós achamos que sabemos tudo, é no dia em que deixamos de ser E acima treinadores. de tudo sermos nós, não é? Não Sem copiar. dúvida. Sim, Copiar sim, os sim, bons sim, sim, exemplos, sim, sim. mas darmos sempre o nosso cunho. A Copa é difícil, acho que a Copa é muito difícil. No outro dia ouvi Mourinho falar, hoje em dia montar um treino de futebol, por exemplo, é fácil ir ao YouTube, E vê-se lá. só que nós realmente sabermos aquilo que estamos a fazer e foi das coisas que eu sempre quis, eu vou fazer isto porquê? Porque se os atletas me perguntarem, eu tenho que lhes explicar, estás a fazer isto por isto. E sempre gostei de saber o porquê das coisas, quando estou, se calhar a nossa vertente de professor e de pedagogo, sabermos que estamos a ensinar ou estamos a explicar algo e sabemos o porquê das coisas. E a partir daí começa a ser um conhecimento também nosso. Se virmos em alguém que fez bem, e também às vezes é bom copiar bons exemplos, Buscar um bocadinho até. ótimo, ótimo, isso sim. Muito bem. Costumo dizer que é o tempo da antena dos convidados. Uma mensagem que queira deixar. Atletas, pessoas que nos seguem, é o tempo da antena do Renato, como eu costumo dizer. Que cada vez vejam mais jogos de hóquei, que cada vez acompanhem mais uma modalidade que é tão acarinhada pelos portugueses. Acho que somos um povo que nascemos com sangue de hóquei a correr pelas veias. Temos mais desportos e sinceramente há grandes modalidades em Portugal, mas no meu caso, e como selecionador, é pensar que o hóquei é algo mais do que um jogo, também pode ser um crescimento como jovem, porque os exemplos que tem o hóquei são muitos e continuamos a ser apoiados e acarinhados pelos portugueses como temos sido até hoje, que muito nos orgulha. E somos o país quase que igualávamos, não era? A Espanha se tivéssemos sido como campeões do mundo. Exatamente, exatamente. Renato, agradecer a disponibilidade, foi um gosto. Agradecer-lhe os títulos e pedir-lhe que mais venham em nome de todos os portugueses e de quem Vamos fazer gosta por do isso. desporto. Eu é Muito que obrigado. agradeço, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Tá, obrigado. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Até daqui a 15 dias e não se esqueça, pratique exercício físico. Nova um canal. Sempre Novão, sempre seu.